Você quer aprender programação, começou a pesquisar e descobriu que antes precisa aprender algoritmos e lógica de programação, aí começou a estudar, a pesquisar esses termos, não conseguiu entender bem o porquê e qual é a importância deles para a programação e talvez até tenha desistido? Então, hoje seu problema vai acabar, porque nesse vídeo eu vou te explicar o que são esses conceitos e por que eles são tão importantes para quem quer aprender a programar independente da linguagem de programação. Vem comigo e vamos entender o que significam esses termos e como você pode utilizá-los a seu favor, facilitando a sua vida na hora de programar sistemas. Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo e nesse vídeo eu vou te ensinar o que são esses dois termos, algoritmos e lógica de programação, e por que sempre as pessoas falam que você precisa aprender esses dois termos, esses dois conceitos antes de começar a programar. Muito provavelmente, se você tem interesse em aprender programação, você já deve ter pesquisado, seja aqui no YouTube ou no Google, sobre o termo. Talvez você tenha pesquisado, como programar, programação para iniciantes, como desenvolver um sistema, como desenvolver um jogo, como desenvolver um aplicativo ou outras coisas parecidas. E certeza que nos resultados dessas suas pesquisas deve ter aparecido lá esses termos, lógica de programação, algoritmos. E deve ter aparecido que, para você aprender programação primeiro, você tem que aprender lógica de programação, pois ela é a base do estudo de programação. É até considerado um requisito, você precisa aprender antes lógica de programação para então aprender programação. Bom, isso é verdade de fato. Lógica de programação e esse termo, algoritmos, eles são conceitos base da programação. Então, para você programar, você vai ter que aplicar esses conceitos. Então, você precisa conhecer esses conceitos. E nesse vídeo eu vou te explicar o que são esses termos, qual que é a relação deles com programação, por que eu preciso aprender isso para programar e como isso vai facilitar o meu trabalho, o meu dia a dia, quando eu estiver programando sistemas, aplicativos, jogos, ou seja lá o que você quer fazer e tenha relação com programação. Beleza? Então vamos lá. O objetivo desse vídeo aqui vai ser bem focado, simples, direto, que é justamente entender o que são algoritmos e o que é essa tal de lógica de programação que está relacionada aí, sendo considerada a base e o requisito para quem quer aprender a programar. Então vamos lá. Começando, esse termo, algoritmo, é até uma palavra meio estranha, meio confusa, se bem que hoje em dia esse termo está bem popular graças às redes sociais. Então, muito provavelmente você já ouviu esse termo na TV, em algum jornal, alguma notícia ou pessoas comentando. O algoritmo do Instagram está me mostrando as postagens tais. O algoritmo do TikTok, o algoritmo do Google, o algoritmo do, Facebook ou qualquer rede social que exista. Então, essa palavra algoritmo está se tornando uma palavra popular, por mais que as pessoas não saibam muito bem o que significa isso. Só sabe que tem a ver com sistemas e redes sociais. Mas vamos entender o que são algoritmos. Então, para resumir aqui a história, se eu fosse colocar uma frase descrevendo o que é algoritmo, seria algo bem simples. Algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos para realizar alguma tarefa. Então, percebe? A definição é bem simples. E uma coisa importante aqui, repara que nessa frase, aqui nessa definição, eu não falei sistema, programação, computador, tecnologia. Então, algoritmo é um termo meio genérico, que envolve um passo a passo, uma sequência de passos para você realizar uma tarefa. E isso independente se é no computador ou fora dele. Então, no seu dia a dia, você, todos os dias, quando você acorda, você executa vários algoritmos na sua vida. Dentro da sua casa, quando você sai, quando você vai trabalhar, quando você vai estudar, o tempo inteiro esse termo algoritmo está ali escondido no seu dia a dia. Beleza? E ele não tem relação direta ou direta mesmo com computação, não é algo exclusivo de computação, é algo relacionado com a execução de tarefas. E quer ver? Vou te dar um exemplo de um algoritmo que você já deve ter se esbarrado com ele várias vezes. Fazendo uma analogia aqui, seria uma receita culinária. Então, coloquei aqui uma receita de um pudim de leite. Podia ser de qualquer outro prato, sobremesa, salgado, enfim. E coloquei uma homenagem aqui à foto do Jacquin com aquela famosa frase "Você é a vergonha da profissão". Então, quem não assistiu Pesadelo na Cozinha, recomendo, bem divertido esse episódio aí do Jacquin. Então, se você parar para pensar, uma receita, independente de qual prato seja, ela é uma sequência de passos. Você quer fazer ali um pudim, um mousse, um estrogonofe, uma feijoada, seja lá o que for, você vai pegar uma receita e nela tem um passo a passo.
Então, passo 1, misture os ingredientes X e Y assim. Passo 2, coloca para ferver. Passo 3, mistura o outro. Passo 4, vai para a geladeira. Então, percebe? É uma sequência, um passo a passo de instruções ali, coisas que você precisa fazer para alcançar um resultado, para realizar essa tarefa. Então, tá aqui um exemplo. Uma receita culinária nada mais é do que um algoritmo. Bem simples. Outro exemplo, ó. Vamos pensar o seguinte, vamos tentar escrever aqui, ó, já que essa é a ideia, ó, um outro algoritmo ali que você provavelmente faz diariamente, ou deveria fazer diariamente, pelo menos para gente que mora aqui no Brasil, né? Tomar banho. Então, se você parar para pensar, pensa um pouquinho aí, se você tivesse que escrever aí, ó, pegar um caderno ou abrir o bloco de notas e escrever, qual que seria o algoritmo passo a passo para você ensinar uma pessoa a tomar banho? Vamos pensar um pouquinho. Talvez você chegue num resultado mais ou menos parecido com esse daqui, ó. Ah, esse daí é fácil, Rodrigo. Bom, passo 1, liga o chuveiro. Passo 2, lava o corpo. Passo 3, desliga o chuveiro. Passo 4, seque o corpo. Passo 5, vista a roupa. Bem simples, bem tranquilo, faz sentido, é basicamente isso, né? Só que, será que está certo isso? Ou melhor, será que está completo essa definição? Então percebe que não é um passo a passo qualquer. Então, se você esquecer algum passo, trocar uma ordem, não deixar bem descritivo, pode haver uma confusão. A pessoa que vai ler, talvez ela não entenda, talvez fique alguma coisa meio vaga, talvez ela não saiba ali se a ordem faz sentido ou não. Então, não é meramente você escrever uma sequência de passos, você tem que tomar um certo cuidado, porque senão a pessoa não vai conseguir reproduzir esse algoritmo, certo? E aqui tem vários buracos que eu deixei de propósito para você pensar a respeito. Então vamos lá. Uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração é que humanos são diferentes de máquinas. Então, o computador ele não é inteligente. Ah, Rodrigo, mas tem esse negócio de inteligência artificial. Isso é outro assunto, não é esse o tópico que eu quero abordar. Mas pensa que o computador, o Java lá, a JVM, ele simplesmente vai executar aquele seu código. Ele não consegue raciocinar, pensar se faz sentido ou não, se tem alguma coisa incompleta, um passo invertido e agir por conta própria. Ele vai seguir literalmente tudo que está escrito. Então, o computador não é igual um ser humano. E o que eu quero dizer com isso? Se você escrevesse esse algoritmo aqui, esse passo a passo para tomar banho, perceba que eu não falei aqui, ó, que a pessoa tem que tirar a roupa. Eu não falei. Só que provavelmente você implicitamente já ia saber isso. Você fala, oh, é óbvio que eu tenho que tirar a roupa aqui, eu não vou tomar banho com a roupa. Mas pra gente que é humano, que raciocina, que tem inteligência, a gente consegue detectar esse tipo de coisa. Tem um passo que está faltando, mas já é implícito, eu já vou fazer automático. Só que é aí que tá você, humano. Mas o computador não. O computador não tem inteligência. Então, se não tem um passo descrito aqui, ele não vai saber. Ele não vai ter o raciocínio ali, tá faltando um negócio aqui, ó, vou complementar. Ele não faz isso. Ele só faz o que está estritamente escrito, linha por linha. Então, por isso que você tem que tomar cuidado. Algoritmo aqui no dia a dia pode ser um negócio resumido, incompleto. A gente consegue, né? A gente tem essa sacada, né? Consegue perceber coisas implícitas, ter essas noções, né? Ter esse raciocínio, essa inteligência, mas o computador, a máquina, ela não faz isso sozinha. Então, o algoritmo para um computador executar, ele tem que ser muito mais detalhado, muito mais descritivo por conta dessa questão. Beleza? Então, se eu fosse reescrever aquele algoritmo agora pensando que um computador vai executar, levando isso em consideração, que ele não é esperto, que ele não é inteligente, que ele não raciocina, deveria ser algo mais ou menos assim, ó. Então olha agora como que mudou completamente aqui o algoritmo para tomar banho. Agora tem 16 passos e perceba que cada passo está super detalhado. Então olha só, passo 1, você vai abrir a porta do banheiro e entrar. Caraca, tão óbvio isso, tão óbvio para a gente, não para o computador, ele não sabe. Passo 2, liga o interruptor de luz para iluminar o ambiente. Ele também não ia seguir se você não tivesse colocado, ia tomar banho no escuro. Beleza, talvez tivesse uma dificuldade, talvez conseguisse. Tire as roupas sujas, guarde num local apropriado, abra o box do chuveiro e entre com cuidado, abra o registro do chuveiro, ajuste a temperatura, ou o negócio da temperatura. Eu não falei, provavelmente você ia fazer isso, ia colocar a mão, tá muito quente, tá muito frio, e ia adaptar. O computador, se não tiver escrito, ele não vai fazer isso. Então percebe? Aqui está muito mais detalhado e agora sim, até esse gif aí desse garotão aí dando joinha, ó, bem famoso esse meme.
Então perceba, agora sim está muito mais prático, muito mais simples e com menos chances de erro para uma máquina executar. Então por isso que eu falei, computador é diferente de um ser humano. Quando a gente escreve um algoritmo para um sistema, para uma aplicação, para o computador executar, a gente tem que ter isso em mente. Um algoritmo é um passo a passo, mas para pessoas ele pode estar resumido, incompleto, fora de ordem, mas para o computador não. Então cada linha de código que eu escrever tem que estar bem detalhada, tem que estar na ordem, tem que estar tudo certinho para o computador entender. Porque ele vai executar exatamente o que está ali, literalmente. Ele não raciocina, não vai saber coisas automaticamente, não vai inferir coisas automaticamente como um ser humano. Beleza? Tenha isso em mente. Beleza? Então, reformulando aquela frase, né? Um algoritmo não é uma simples sequência de passos. É uma sequência de passos descritivos e ordenados para realizar alguma tarefa. Até deixei descritivo e ordenados aqui, e maior aqui a fonte, negrito, só para destacar. Ó. É uma sequência de passos que tem que ser bem descritivo e tem que ser ordenado. Pensa lá de novo na receita lá do pudim. Não tem uma ordem, tem a lista de ingredientes, mas o passo a passo mesmo, ele segue uma ordem e aquela ordem ali não está ali à toa, não é aleatório. Tem que seguir exatamente naquela ordem, senão o resultado final não vai ser o que você esperava. Beleza? Tenha isso em mente. Agora, tá, eu estou falando aqui, tomar banho, receita tal, mas e na programação? Então uma coisa eu já te deixei ali a dica, né? Na programação você tem que deixar tudo bem descritivo e bem na ordem certinha, porque o computador ele não tem esse raciocínio. Traduzindo aquela frase para programação, um algoritmo então ele nada mais é do que uma sequência de instruções. Então um passo seria uma instrução. Igual quando eu mostrei para vocês no vídeo lá do seu primeiro programinha em Java, a gente não colocou aquela instrução system.out.println para imprimir, exibir uma mensagem na tela? Aquilo é uma instrução. Aquele programa ele era simples, só tinha uma única instrução, mas e se tivesse 10, 50, 200, 1000? Elas têm que estar bem descritas e ordenadas e essa ordem faz sentido. Ela tem que ter uma lógica, uma sequência lógica que faça sentido. E a gente escreve esse tipo de código para quê? Para implementar uma funcionalidade. Porque no final das contas, um programa, uma aplicação, um sistema, nada mais é do que um conjunto de funcionalidades. Então pensa aí num sistema, num programa que você utiliza. Ele é um conjunto de funcionalidades. Tem uma funcionalidade para eu fazer login nesse sistema. Tem uma funcionalidade para exibir a minha tela com o meu perfil. Tem uma funcionalidade para eu atualizar os meus dados no meu perfil. Tem uma funcionalidade para eu fazer uma compra, adicionar um produto no carrinho de compras, remover o produto, atualizar a quantidade. Então, são pequenas funcionalidades que juntas compõem esse sistema. Cada funcionalidade dessa nada mais é do que um algoritmo. Tem um algoritmo ali, tem umas instruções de código que estão ordenadas de uma maneira lógica que faça sentido para representar essa funcionalidade. Então, na programação, isso é um algoritmo. É essa sequência de instruções, comandos. A gente viu até o momento apenas uma instrução, que é a de exibir uma mensagem na tela, mas a ideia é que a gente vai começar a avançar e aprofundar. Então, esse conhecimento tem que estar bem enraizado na sua cabeça. Você tem que saber bem o que são aquelas instruções, como que você vai estruturar aquelas instruções num programa maior, mais complexo, que faça mais coisas. Beleza? Então por isso que é importante você conhecer esses termos. E aí, parando para analisar, um algoritmo, lá pensando em programação, ele tem alguns componentes, ele executa esse passo a passo e tal, e ele tem alguns componentes. Eu coloquei essa imagem porque ela representa muito bem isso. Então o algoritmo ele tem um input, que seriam as entradas. Quais são as informações que eu preciso nesse algoritmo, nessa funcionalidade? Então, nessa funcionalidade eu vou precisar que você digite o seu nome, seu e-mail, seu telefone. Então, esses dados que a gente vai colocar no sistema são os inputs, as entradas, o que eu forneço de entrada no meu sistema. Na sequência, a pessoa vai clicar num botão, submeter um formulário, ela vai executar alguma ação no seu sistema. E essa ação vai chamar um algoritmo ali, um processo que vai executar todo um passo a passo. Leia o valor, faça uma validação, salve isso em algum lugar, cheque com outro sistema alguma coisa. Então esse processo é o que o sistema faz com essas informações que o usuário informou, digitou.
Ele vai pegar essas informações, vai executar alguma coisa, e aí esse alguma coisa vai depender do sistema, da funcionalidade, e depois que ele fez esse processamento, ele me devolve uma saída, um output, um resultado. E o usuário, a pessoa usuária do sistema, vai ter um feedback a partir desse output. Se deu certo, se deu algum erro, se tem algum problema, se eu digitei alguma coisa incompleta, inválida, enfim. Esse output gera um feedback para a pessoa. Então, esse ciclo é justamente o ciclo que a gente implementa. Do ponto de vista de programação, para você que está programando o sistema, está implementando uma funcionalidade, o que você vai fazer é isso. Você vai escrever um algoritmo para implementar aquela funcionalidade. E esse algoritmo ele é composto por essas 4 partes. Quais são os inputs? Quais são as informações de entrada que eu vou pedir para a pessoa fornecer ou carregar as informações dessa pessoa que estão salvas em algum lugar? Vou pensar em como que vai ser o processamento, o que eu faço com essas informações? Tem que fazer algum cálculo, tem que fazer alguma validação, tem que integrar com algum outro sistema? Qual que é o processamento? Depois que eu processei, o que eu gero de saída? É para eu alterar alguma coisa no sistema? É para eu modificar alguma informação? É para eu exibir alguma coisa na tela? O que eu exibo de resultado? E esse resultado vai dar um feedback para aquela pessoa. Olha, a sua operação foi realizada com sucesso, aconteceu um erro, teve esse problema, um e-mail que vai chegar, um PDF, enfim. Vai ter um feedback visual ou não para essa pessoa. Então isso daqui é a essência da programação. É isso que a gente faz quando a gente está desenvolvendo um sistema. A gente quebra ele em partes, em funcionalidades. Cada funcionalidade você vai ter que escrever um algoritmo. Óbvio que não vai ser apenas uma única instrução, um system out, como eu mostrei para vocês no vídeo lá que a gente fez o nosso primeiro programa. Ali eu mostrei aquilo até antes de ensinar a lógica de programação. Então você pode até estar pensando agora, ué, Rodrigo, se lógica de programação, algoritmos não é um requisito para programar, por que você ensinou a gente a programar antes? Porque eu queria mostrar para vocês, olha, programar em Java, ou seja lá qual for a linguagem, não é um bicho de 7 cabeças, não é um negócio complexo, mega difícil que só pessoas super inteligentes e gênias conseguem fazer. Eu já quis te mostrar que, olha, vamos fazer um negócio prático aqui? Vamos instalar o Java, escrever um código, compilar e executar. E você vai ver o resultado final. Só para você já ter algo prático. Por mais que seja pequeno, seja simples, como imprimir uma mensagem na tela, mas você conseguiu fazer e você teve uma noção de como que é aquele processo e viu que não é tão difícil, tão complicado assim. Então por isso que eu te mostrei aquele Hello World, que é o nome que se dá a esse tipo de programa. Um programa que vai imprimir na tela Hello World ou outra mensagem qualquer. Só que agora a ideia é a gente avançar. Agora a gente vai fazer programas mais elaborados, não só imprimir uma mensagem na tela. Eu quero desenvolver um sistema com inúmeras funcionalidades e as funcionalidades são complexas. Eu vou ter que ler um monte de valor, fazer cálculos, fazer validações, gravar isso em algum lugar, integrar com alguma coisa, exibir um monte de informações, gerar um feedback. Então, opa, peraí, agora que a gente vai avançar, a gente precisa ter esse conhecimento base primeiro. O que são esses algoritmos, o que significa isso, por que isso é importante, já que a gente vai aprofundar os conhecimentos. Beleza? E aí um exemplo, transportando isso para um sistema. Imagina que você vai desenvolver um sistema de um caixa eletrônico. Provavelmente você já usou um caixa eletrônico ou capaz até que não, né? Hoje em dia está bem raro, né? Pelo menos aqui no Brasil, o uso de dinheiro mesmo em espécie. Hoje é tudo Pix, transferência, tudo online, a gente quase não pega mais em dinheiro vivo em espécie, mas você deve saber mais ou menos como é que funciona um caixa eletrônico. Então imagina que lá dentro do caixa eletrônico tem um sistema que está rodando, você interage com esse sistema ali na tela, coloca o seu cartão, tem um monitor, aparecem algumas opções, cada opção daquela é uma funcionalidade. Ver o extrato, transferir, pagar uma conta, efetuar um saque. São funcionalidades. Então vamos pensar somente na funcionalidade do saque. Como que será que deve ser essa funcionalidade? Como é que foi implementado o código ali? Qual que será o algoritmo para o saque num caixa eletrônico? Pensa por um segundo aí. Se fosse você que tivesse que escrever um algoritmo, lembrando que um algoritmo é um passo a passo listando as operações, as instruções que você vai executar para implementar aquela funcionalidade. Sendo que existe uma ordem e eles têm que ser bem descritivos para o computador saber exatamente o que ele precisa fazer. Lembra que isso é um algoritmo. Então pensa um pouquinho, se quiser até pausa esse vídeo e tenta sozinho escrever um algoritmo aí, um passo a passo de um saque num caixa eletrônico.
Quais que serão as opções, as operações, as instruções que o sistema tem que fazer, validações e coisas do gênero para implementar essa funcionalidade. Então percebe? Para implementar essa funcionalidade, a gente vai ter que escrever um código, só que agora não é só um system out, né? Agora é um código mega complexo que tem que checar um monte de coisa, validar um monte de coisa, mudar um monte de coisa. E todo esse código para implementar essa funcionalidade é o algoritmo do sistema da funcionalidade de saque. E se a gente parar para analisar, levando para aquele exemplo daquela figura que eu mostrei anteriormente, bom, todo algoritmo tem aqueles componentes, né? Input, o que seria o input? Quais informações a gente precisa? Pensando no saque num caixa eletrônico, que informação que eu preciso? Bom, vou precisar identificar quem é a conta dessa pessoa, e aí a pessoa coloca o cartão, digita a senha, a gente já consegue ler ali do cartão, do chip e tal, e descobrir quem é a pessoa, né? Que conta que é essa que está sendo feita a operação. Para sacar, a pessoa vai ter que digitar ali, né, qual é o valor que ela quer sacar. Então a gente tem que pensar quais são os inputs. Identificação da conta da pessoa. Identifiquei a conta, eu sei quem é o titular, é a Maria da Silva, tem R$ 839 na conta. Beleza. E qual é o valor que ela quer sacar? Ela vai digitar lá na tela, 300, por exemplo. Então perceba, para a gente escrever esse algoritmo, a gente tem que pensar naqueles componentes. Input, o que eu tenho de input? São esses que eu acabei de falar. Beleza, peguei esses inputs. E agora? Próximo passo, lembra? Dados uns inputs, eu vou executar um processamento. Qual que é o process ali? O que é o processamento? É eu pensar no passo a passo da operação. Então eu vou escrever o código que executa esse passo a passo, levando em consideração esses inputs. Então no caixa eletrônico, que coisas que a gente precisaria fazer? Bom, eu preciso ver, por exemplo, o valor que ela digitou ali que ela quer sacar, 300, ela tem limite disponível? Ela tem dinheiro? Tem 300 só ou mais na conta dela? Então essa é uma coisa que eu vou ter que escrever um código lá. Checa se o saldo dela é suficiente. Ela não tem, ela está com saldo zerado. Tem limite de cheque especial? Se tiver, vê se o limite consegue cobrir. Se não tem, ela não vai conseguir realizar o saque. Se tem, beleza, ela pode fazer o saque. Só que, bom, lembra que é um caixa eletrônico. Tem as cédulas de dinheiro ali ou está acabando? Vai que só tem uma nota de 20 ali que sobrou. Todo mundo sacou tudo ali do caixa. Então, putz, é mesmo, eu tenho que checar quanto de dinheiro tem dentro do caixa eletrônico. É outro código que vai ter ali no meu algoritmo. Se tem disponível, ela tem esse limite, seja da conta mesmo ou do cheque especial, a operação pode ser realizada. Realiza essa operação. O que é realizar a operação? Faz o saque. O que é fazer o saque? É diminuir o dinheiro da conta dela. Debita lá os 300 que ela está sacando. Beleza. Então percebe? A gente, antes de começar a escrever o código, a gente tem que raciocinar e pensar no algoritmo. E pensar no algoritmo é pensar quais são as entradas, qual é o processamento, passo a passo, e no final quais são as saídas, o output. Qual é o resultado final, se a operação for realizada com sucesso? Bom, se ela tinha R$1.000 na conta, no final eu tenho que debitar lá os 300, a conta dela tem que estar com 700 de saldo e o caixa tem que liberar ali, né, na boca ali e tal, as cédulas para sair os R$300 que ela solicitou. Essa é a saída esperada, é o que o sistema tem que fazer no final das contas nessa funcionalidade. E como é que a pessoa é notificada se deu certo ou se deu erro? Cadê o feedback? Ou vai aparecer uma mensagem, saldo suficiente, caixa sem dinheiro, sei lá o quê, ou operação realizada com sucesso e o dinheiro sai ali no final. Então é o feedback que ela tem do que aconteceu, se deu certo ou se não deu certo e do porquê que deu certo ou que não deu certo. Essa que é a ideia. E esse passo a passo é justamente o algoritmo. Então o algoritmo não é só um passo a passo, só o processo, né? O algoritmo envolve também as entradas, as saídas e o feedback. O algoritmo é esse todo aqui. Isso tudo é o tal do algoritmo, certo? E se a gente pensar um pouquinho, levando lá para aquele exemplo da receita. A receita, ela também não é só o passo a passo. O passo a passo é o modo de preparo. Só que a receita, ela tem uma lista de ingredientes. Lista de ingredientes é o input. Dados esses ingredientes, quando eu executar esse passo a passo, qual que é o output? Vai ser o pudim ali pronto. Tá lá o meu pudim bonitão para eu consumir. E qual é o feedback ali nesse caso? Eu vou provar o pudim ou eu vou ficar feliz, ficou bom pra caramba, quero mais, ou eu vou ficar triste, putz, ficou muito doce, deu ruim aqui, aconteceu alguma coisa. Então percebe? Input, processamento, output, saída, né?
e o feedback. Entrada, processamento, saída, feedback. E isso tudo faz parte do algoritmo. E a lógica de programação, Rodrigo? Até então você está falando só de algoritmo, e cadê? O que é essa tal de lógica de programação? Lógica de programação nada mais é do que você raciocinar, pensar de maneira lógica, de maneira criativa em como que vai ser esse processo, como que vai ser a escrita desse algoritmo. Então eu resumi aqui, lógica de programação nada mais é do que o raciocínio lógico e criativo para a escrita de algoritmos de programação. Pensa lá de novo, você vai ter que implementar a funcionalidade de saque num caixa eletrônico. O que você vai ter que fazer? Eu vou escrever o algoritmo aqui, só que antes você vai ter que parar e pensar. Você vai ter que raciocinar. Opa, peraí, como é que vai ser esse algoritmo, hein? Tá, saque no caixa eletrônico. Quais são as regras? Alguém vai te dizer as regras, vai te dar um documento descrevendo como que é o passo a passo, e aí você que vai ter que raciocinar para escrever o código, para montar o algoritmo. E aí você vai ter que pensar, bom, vamos lá, para eu fazer essa funcionalidade, deixa eu ver, quais são as entradas? Eu preciso identificar a conta, preciso do valor que a pessoa quer sacar, vou ter que checar se ela tem dinheiro disponível, se tem limite, se tem dinheiro no caixa, enfim, questão de segurança, do horário que ela está sacando, sei lá. Você vai pegar aquelas regras, vai raciocinar qual é o passo a passo, qual é o algoritmo completo ali, e aí esse processo de você pensar e estruturar o raciocínio ali para escrever o algoritmo, isso é a tal da lógica de programação. Então por isso que você tem que saber lógica de programação, que nada mais é do que você pensar, usar sua cachola aí para pensar de maneira lógica, raciocínio lógico, né? Primeiro eu checo se ela tem dinheiro, eu não cuspo o dinheiro ali da boca do caixa eletrônico. Então a ordem faz sentido, então você tem que pensar nisso. Quais são as operações, quais são as entradas, qual é a ordem, qual é o passo a passo. E aí eu raciocino tudo, penso no algoritmo, escrevo o código e aí eu testo no final. Deixa eu ver se está funcionando, deixa eu simular aqui as várias possibilidades. Se eu não tenho limite, ver se ele vai me dar uma mensagem que eu não posso sacar. Se eu tenho, mas o caixa não tem dinheiro, diz que acabou as cédulas, eu tenho que pensar e testar em cada possibilidade. E esse processo todo é o que a gente chama de lógica de programação. Por isso que é a base da programação. Para você programar, você precisa entender o que é isso, lógica de programação, o que são algoritmos, e é esse passo a passo, esse raciocínio, essa questão desses componentes de input, processamento, saída, feedback. Tudo isso faz parte dessa tal de lógica de programação e você usa isso diariamente para programar os sistemas, as funcionalidades desse sistema. Então isso você vai aprendendo conforme vai passando o tempo ali com a prática executando. Beleza? Então, resumindo, input, processamento, output, feedback. Lembre-se sempre dessa imagem. Quando a gente começar a desenvolver sistemas, começar a pensar em algoritmos, eu vou trazer essa figura de novo e vou te mostrar, tá vendo? Isso daqui é o input, olha o input aqui. Isso daqui é o processamento, olha só, a gente fez essa etapa, essa, se isso deu certo faz isso, enquanto não tem esse valor faz aquilo. E tá aqui a saída, o que o sistema teve que executar no final e olha só o feedback, uma mensagem, alguma coisa aqui informando para a pessoa se deu certo ou não. Então, o tempo inteiro eu vou te mostrar isso e você vai perceber que lógica de programação é isso, programar é você raciocinar pensando em como vai ser o algoritmo de acordo com aquela funcionalidade, com as regras e em como que ela tem que funcionar. Essa que é a ideia. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Dessa explicação, que agora você tenha entendido finalmente o que é esse termo, esse tal de algoritmo, o que é essa lógica de programação, por que isso é importante, por que isso é a base da programação. E num próximo vídeo aí eu vou te explicar, vou te ensinar também como a gente aplica esses conhecimentos num sistema. Então a gente até o momento só fez um System Out. A ideia é a gente começar a avançar, começar a aprender, né, o Java, como que eu desenvolvo aplicações mais elaboradas usando Java. E aí nesse processo você vai precisar ter essa base, aí, esse conhecimento de lógica de programação. Então no próximo vídeo, fique ligado, a gente vai começar a desenvolver um sistema para aplicar esses conceitos de lógica de programação na prática, focando num projeto com funcionalidades, e aí vai ficar tudo mais fácil de você assimilar, mas é bom você já ter esse conhecimento previamente para você entender quando eu for escrever o código, mas por que ele está escrevendo esse código? Por que tem esses valores? Por que tem esse... Agora você já sabe, faz parte da lógica de programação do algoritmo conforme aquela figura, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.